A palavra que nós vamos compartilhar hoje, esta manhã, é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 1 até 4. Farei a leitura, Mateus 6, 1 a 4. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Nós estamos vivendo era digital, e era digital nos permite fazer autopropaganda, autopromoção. É comum, jovem de hoje, não somente jovens, mas adultos de modo geral, postarem na internet, via Facebook, Twitter, blog, coisas relacionadas com sua vida particular, com o cotidiano. Às vezes eu acho informações demais, muito detalhadas e muito particulares, individuais. Postam fotos, seus pensamentos, ansiedades, até segredos e boas ações que ela ou ele pratica. E esse fenômeno está acontecendo também no meio religioso. Eu vejo cada vez mais, infelizmente, pessoas querendo se tornar famosas, em nome de Jesus, em nome da igreja e por meio da prática de boas obras. Enfim, a era digital permite a gente satisfazer um dos desejos mais profundos, que é o desejo de se tornar uma pessoa famosa. Agora, a Bíblia, o que fala em relação a isso? A Bíblia constantemente nos ensina para praticar boas obras, como nós lemos hoje no texto, em segredo. Praticar boas obras de maneira silenciosa. E hoje nós queremos estudar a respeito disso. Então, antes, nós vamos estudar o texto e ver quais são as características de uma pessoa chamada hipócrita. Então, veja o texto. Versículo 1. Qual é a característica que você encontra nesse versículo, sobre uma pessoa considerada hipócrita? O versículo começa assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Em outras palavras, a primeira característica de uma pessoa hipócrita, dentro desse texto, é uma pessoa que pratica obras de justiça. Erroneamente, a gente pensa que uma pessoa hipócrita pratica coisas ruins. Isso não é verdade. A pessoa hipócrita pratica obras de justiça, obras socialmente aceitáveis, recomendáveis, até louváveis. A pessoa hipócrita não pratica más obras, mas pratica boas obras. A segunda característica, novamente no texto, nós podemos observá-la, que o objetivo principal da prática dessas obras de justiça, pelas pessoas hipócritas, porque elas querem ser vistas pelos outros. As pessoas querem receber honra, elogio, prestígio, respeito, reconhecimento. Por isso essas pessoas costumam praticar boas obras onde há muitas pessoas que enxergam o que elas estão fazendo, ou eles estão fazendo. Por isso essas pessoas praticam suas boas obras nas sinagogas, nas ruas e assim por diante, onde há grande concentração de pessoas.
Alguns hipócritas divulgam diretamente as suas boas obras, outros já indiretamente. Que nem uma mulher que ganha um anel de diamante, né? E fica mostrando para todo mundo: olha, ganhei, está vendo? Olha. Tem outra que indiretamente faz com que as pessoas notem, né, que ela ganhou um anel de diamante novo, né? Remexendo os cabelos à toa, a toda hora, ou ficar: ai, que calor, abanando, você viu, né? É o que hipócrita faz. E a primeira ilusão que um hipócrita comete, né, é no que tange a justiça. O que é justiça? O hipócrita não entende o que significa a palavra justiça. Segundo a Bíblia, em grego, a justiça é dikaiosunei, tá? Eu sei que a pronúncia não é correta, mas é assim, dikaiosunei. Em inglês é righteousness, o que significa relacionamento correto com Deus. Então, toda vez que aparece a palavra justiça na Bíblia, você pode substituí-la pelo relacionamento correto com Deus. Tá? Portanto, a justiça significa relacionamento que a pessoa tem com Deus. Antes de discutir ou falar de qualquer ato religioso, ou qualquer obra, né, boa, propriamente dita, né, o que está em questão é como é seu relacionamento com Deus. Portanto, relacionamento com Deus prevalece sobre relacionamento entre um ser humano e com seu semelhante. Hipócrita, ele não se importa com o relacionamento que ele tem, guarda com Deus, mas ele se importa mais com o relacionamento com as outras pessoas. A pessoa justa é a pessoa que valoriza o relacionamento correto com Deus, a pessoa que dá prioridade ao relacionamento com Deus e vive em função disso. Esta pessoa é chamada de uma pessoa justa. Agora, esse tipo de pensamento de hipócritas, atitude, reflete na hora de orar também. Então veja novamente Mateus capítulo 6, os próximos 2 versículos, 5 e 6. Eu farei a leitura, Mateus 6, 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Veja aqui, então, mais uma vez, as duas características de hipócrita são evidentes. O que ele faz? Hipócrita também ora. Não pensa que hipócrita é aquele que faz coisas ruins, né? Leva uma vida secular, nada disso. Hipócrita também ora. Em outras palavras, tem vida religiosa ativa. E qual é o objetivo da oração dele? É para ser visto pelos outros, para receber honra, elogio, prestígio, respeito. Por isso, os hipócritas fazem questão de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos outros, para mostrar que eles são justos, entre aspas. Olha, uns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar Israel e a cidade de Jerusalém. Tá? Vocês sabem que o templo em Jerusalém foi totalmente destruído no ano 70, né, pelo exército romano. Sobrou apenas aquele pedacinho que a gente chama de Muro de Lamentações, não é? A muralha, o Muro de Lamentações. E quando eu visitei, eu vi muitos judeus ortodoxos, aqueles que se vestem tudo preto, né? Barba, aquela coisa toda, né? Com a testa encostada na parede, orando em voz alta, né? Como se fossem formigas atraídas pelo açúcar, né? Não dava espaço para ninguém, né, se enfiar no meio deles e orar também. E era comum também verificar nas ruas, onde muitas pessoas passam, eles orarem em grupo, e todos assim com a Bíblia na mão, né, balançando a parte superior, todo o tronco, né, do corpo, e em voz alta. Essa cena me fez lembrar desse texto de hoje. Será que no tempo de Jesus também judeus faziam a mesma coisa? Provavelmente sim. E até hoje os ortodoxos fazem o mesmo. Talvez por isso Jesus criticou, né, apontou, né?
esse desejo que os judeus, fariseus naquela época tinham de querer mostrar que eles eram santos, que eram obedientes à palavra, que eram benfeitores e assim por diante. Mas Jesus sabia muito bem, ele sondava o coração deles, ele sabia que o que eles faziam não era para a glória de Deus, mas sua própria glória. Bom, nós vimos as duas características de hipócrita, mas existe mais uma característica, que é a terceira. Eu gostaria que vocês olhassem aqui na tela. A terceira característica de hipócritas é que eles já receberam sua plena recompensa. Eles já receberam a recompensa. No entanto, a segunda parte do versículo 1 diz o seguinte: vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Bom, eles já receberam a recompensa. No entanto, Jesus diz que eles não terão nenhuma recompensa por parte do Pai Celestial. Portanto, eu pergunto, de onde vem essa recompensa? Quem é que deu essa recompensa aos hipócritas? Deus? Pelo jeito não. Então, de onde vem essa recompensa? Vem das pessoas. Hipócritas já receberam recompensas, dadas por quem? Pelas pessoas. Não era honra que eles queriam? Receberam honra das pessoas. Não eram elogios que eles queriam? Receberam elogio das pessoas. Recompensas já foram dadas. Mas não vem de Deus, vem das pessoas. E a grande ilusão, a segunda grande ilusão que os hipócritas têm, é que eles acham que esses elogios e honras vindos das pessoas são eternos, que têm valor eterno, que vão fazer o nome deles brilhar eternamente. É a grande ilusão dos hipócritas. Uma verdade imutável que você não pode esquecer é que a multidão age de acordo com seus interesses. Se for doce, engole; se for amargo, cospe. Faz parte da natureza humana. O ser humano busca vantagem, lucro. É a natureza humana, assim como você e eu. Tem um lado justo da nosso interior, mas também existe o lado interesse, que faz parte do nosso ser. A gente não pode condenar isso, mas eu convido que você aceite essa realidade. Parece que os hipócritas fazem questão de não aceitar isso, ou faz vista grossa, esquece essa parte, né, e só buscam a honra, elogio das pessoas, pensando que eles seriam eternos. Para dar um exemplo, né? Como o ser humano muda de seu comportamento de acordo com o interesse que ele tem ou não. Você entra numa loja, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, que aconteceu comigo. Quando eu visitei Coreia, eu fui lá ver Dongdaemun-sijang. Alguém já foi lá? Dongdaemun-sijang. Sabe o que é Dongdaemun-sijang, né? Aquela feira, né? À noite, de madrugada, né? É um prédio cheio de lojas, boxes pequenininhos, tal. Então eu levei meus filhos para conhecer essa feira, né? Geralmente eles vendem coisas assim, com preços bem acessíveis. Quando eu passei por uma loja, uma senhora me atendeu, né? E atendeu com aquele sorriso, né, plástico, estampado no semblante. Tudo bem, não sei o que e tal, né? A maior recepção. Quando ela percebeu, aliás, exato momento em que ela percebeu que eu não tinha intenção de comprar, mas apenas fazer window shopping, ela completamente mudou de semblante, mudou de atitude e comportamento. Quase me xingou, dizendo, 재수없어, né? É o primeiro cliente que aparece hoje à noite e não compra nada, né? É azar, né? Quando eu dei as costas para ela, ela continuava falando coisas mal educadas contra a minha pessoa, tal, eu simplesmente ignorei e foi embora. Eu não vou condenar aquela senhora, talvez eu estivesse também no lugar dela, teria feito a mesma coisa, quem sabe. Mas não somente no mundo de business essas coisas acontecem, na Bíblia também nós temos alguns episódios semelhantes a isso. Por exemplo, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, como é que a multidão o recebeu? Recebeu com uma como é que diz? A Bíblia diz, pegaram ramos de palmeiras. A multidão pegou ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. A multidão
recebeu Jesus como rei. Como rei. Mas nós sabemos muito bem que, alguns dias depois, o que aconteceu? A mesma multidão que com 2 mãos bateram palmas, gritaram: crucifiquem-no, matem aquele homem. A multidão é caprichosa, a multidão é traiçoeira, é inconstante. Portanto, nós precisamos aceitar esses 2 aspectos da natureza humana: o lado de buscar a justiça, valores eternos, mas este outro lado que busca os interesses. Havia 2 cristãos muito fervorosos, que frequentavam assiduamente igrejas, davam dízimos e assim por diante. Um vendia artigos infantis, principalmente por recém-nascidos. Então ele vendia, tinha uma loja que vendia roupas, fraldas, brinquedos e assim por diante. E havia outro cristão também muito fervoroso da mesma igreja, e ele era carpinteiro que fazia caixão para o defunto, né? E veja como é que os 2 oram na igreja. O primeiro ora assim: Pai, que muitas crianças nasçam, para que eu possa vender os artigos infantis e me torne rico, e para que eu possa dar dízimo, oferta para a igreja, para engrandecer o reino de Deus. E o segundo carpinteiro, como é que ora? Que as pessoas morrem logo, para que eu possa fazer mais caixões, né? Ganhar mais dinheiro, dar mais dízimos, ofertas à igreja. Eu pergunto para vocês: o primeiro cristão é santo e o segundo o quê? É perverso? Não. Ambos são cristãos, ambos são filhos de Deus, mas cada um tem seu interesse. Não se pode condenar ninguém pelo fato de ter seus interesses próprios e agir de acordo. O importante para nós é saber que o ser humano é assim, que age dessa maneira, que essa é a natureza humana, e encarar o fato com naturalidade e reagir de acordo. Por quê? Porque Deus, o nosso Criador, que criou você e eu, sabe muito bem desse aspecto dualista da natureza humana. Por isso, quando Ele exige da gente justiça, Ele sempre garante a satisfação de interesse de cada um de nós. Por exemplo, Mateus 6,31 diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a mesma palavra em grego, dikaiosune. O relacionamento correto com Deus. E o que vem depois? Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus exige da gente justiça em primeiro lugar, correto relacionamento com Ele, mas em seguida Ele garante que Ele satisfará nossos interesses, comer, beber, vestir e assim por diante. Deus sabe que há em nós seres humanos o profundo desejo inerente de buscar justiça e ao mesmo tempo interesse. E Ele não nos condena por isso. Ao contrário, Ele lida com generosidade e com naturalidade. Mudando um pouco o aspecto, o ângulo da coisa. Quem são os hipócritas do texto, irmãos? Então, olha na Bíblia, quem são esses hipócritas? A quem Jesus estava se referindo? Quem são esses hipócritas? Provavelmente eram os fariseus, escribas, os vilãos de sempre. Não somos nós. Jamais. Nós, cristãos, não somos santos. Somos fariseus, não são? Eis aqui a nossa ilusão também. Vamos fazer uma breve revisão. Qual foi a primeira característica de hipócritas que eu falei? Que o texto fala? A primeira característica de hipócritas, que eles também praticam obras de justiça, boas obras. Eles também oram, têm vida religiosa ativa, tá? Assim como você e eu. E o que isso significa? Fariseus também praticavam boas obras, e eles também oravam fervorosamente, assim como você e eu. Isso significa que não existe um grupo específico, predestinado de hipócritas. Qualquer um pode se tornar hipócrita. Você e eu, que também praticamos boas obras, que oramos, que exercemos nossa fé,
podemos nos tornar hipócritas em qualquer momento, se vacilarmos. Se você está pensando, aquele irmão deveria estar aqui hoje ouvindo esse sermão, aquele hipócrita, né? Aí fica olhando para os lados para ver se ele está aqui ou não, então você está perdendo a essência do sermão desta manhã, porque esse sermão é para você e para mim. Quando isso pode acontecer com você e comigo? Quando as pessoas notam que você está fazendo coisa bonita, você está praticando boas obras, quando as pessoas começam a aplaudir. Esse é o momento de perigo, mas é um perigo muito doce, muito agradável. No começo, quando as pessoas te elogiaram, você ficava assim, meio assim, sem jeito, né? Até ficava um pouco encabulado, desconcertante, né? Mas com o passar do tempo, você se acostumou e começou a apreciar os elogios dos outros, né? Você começou a curtir, uma sensação muito gostosa, né? Quando chega a certo momento, você espera que as pessoas te elogiem, espera que as pessoas deem uma palavra de apoio, de apreciação. Mas não para por aí, não. Você começa a exigir. Ei, diga alguma coisa aí. Eu fiz, olha, coisa boa. Cadê o elogio? Cadê a apreciação? Cadê a aprovação? E a partir de certo momento você começa a praticar boas obras só para poder receber elogios. Você que dá palavra, assim, prega ou ensina crianças, né? Prega sermão porque quer receber elogio. Puxa, como você prega bem, meu irmão. Você começa a orar bonito na frente de todo mundo porque quer receber elogio. Poxa, você ora bem, você é muito fluente, cara. Começa a cantar aqui na frente porque quer receber elogio também. Poxa, como você tem uma voz muito aveludada, meu irmão, né? Você canta bonito. Você começa a servir na frente dos outros só para mostrar que você é bom. E assim você e eu vamos nos tornando hipócritas aos poucos. Então, como reagir? Diante dos elogios, sinais de apreciação, de reconhecimento dos outros. Vamos aprender com alguns exemplos que a Bíblia traz para nós. Quando alguém te elogiar, quando alguém te der uma palavra de apreciação, de aprovação, bater palmas para você, como você deveria reagir a isso, para evitar que você seja uma pessoa hipócrita? Primeiro vamos aprender com Jesus Cristo. Jesus Cristo realizou muitos milagres, e após ter realizado aquele milagre de 5 pães e 2 peixes, a multidão se aproximou dele, querendo aclamá-lo como rei. E nós vamos ver como é que Jesus reagiu a isso. Então, João capítulo 6, 15, eu já trouxe aqui para vocês, para não perder tempo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eis a resposta, irmão. Quando alguém começa a te elogiar, quando alguém começa a te dar honra, e com isso você sente que o balão vai se enchendo, vai se enchendo. Lembre-te disso. O que Jesus fez quando a multidão queria que ele fosse o rei, o imperador, sei lá, deles? Ele retirou-se do lugar. Em outras palavras, é para você descer do palco, irmão. É para sair daquele cenário, irmão. Não fica lá, assentar-se e fica lá, mais, por favor, mais. Vai enchendo o balão. Mais elogios. Mais palavras de apreciação, por favor. Mais honra. Jesus não fez isso. Ele simplesmente retirou-se do lugar. E o que ele fez em seguida? Ele foi. Ele seguiu o seu caminho. Sozinho ele foi para o monte. Jesus não se abalou. Ele não se exaltou. Não se vangloriou. Ele não se apegou aos elogios. Mas sem hesitação, ele simplesmente se tirou do lugar, desceu do palco e ele seguiu o seu caminho. Mas isso é Jesus.
nós somos seres humanos. Não, mas vejamos o que o apóstolo Paulo fez também. Então, Atos capítulo 14. Eu vou contar mais ou menos o que aconteceu nessa passagem. Atos capítulo 14. Havia uma cidade chamada Listra. Tá? Durante a viagem missionária, ele e o Barnabé entraram nessa cidade. E lá eles encontraram um homem paralítico, desde nascimento, nunca andou na vida. E o apóstolo Paulo, milagrosamente, faz ele levantar-se do lugar e andar. E a multidão ficou maravilhada com isso. Né? E o que aconteceu? A multidão, os habitantes daquela cidade, disseram o seguinte: deuses, são deuses que vieram do céu, tomaram forma humana e estão aqui em nosso meio. Aí chamaram sacerdote, outros lá, religiosos, líderes religiosos, e todos eles vieram para oferecer sacrifício a esses dois. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Barnabé ficaram indignados com isso. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. E eles fizeram tudo para impedir que eles oferecessem sacrifícios a ele. Versículo 18 e 19, por favor. Vamos ler junto, 18. Impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Isso é o que o apóstolo Paulo e Barnabé fizeram. Agora, logo em seguida, vem o versículo 19. Vamos ler? Alguns judeus chegaram e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo. Irmãos, percebem que a situação se inverteu por completo. Porque até versículo 18, a multidão queria louvá-los como deuses. Mas de 18 para 19 a situação se inverteu completamente. Levados por alguns judeus, a mesma multidão, que considerava os dois deuses, atiraram pedras para matar. A Bíblia não fala exatamente por quanto tempo os dois apóstolos ficaram nessa cidade. Eu também não sei quanto tempo passou entre 18 e 19. Só sei que a situação mudou completamente. É a multidão, é a natureza humana. As duas mãos que aplaudiram hoje, amanhã jogam pedra. Isso é ser humano, essa é a natureza humana. E os hipócritas não sabem disso. Pensam que os aplausos de hoje vão durar eternamente, o que não é verdade. E versículo 20, o que eles fizeram depois? Por favor. Ainda bem que o apóstolo Paulo não morreu, né? Versículo 20. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Derbe é uma outra cidade vizinha. Fizeram exatamente o que Jesus fez. Eles não ficaram na cidade de Listra para reivindicar seus direitos, ou não para condenar os habitantes daquela cidade, tentar recuperar os elogios e apoio, nada disso. Simplesmente, sem hesitação, os dois, sem ressentimento, partiram, deixaram aquela cidade e seguiram o seu caminho. É isso que você deveria fazer. Quando as pessoas elogiam. Se as pessoas elogiarem você, também não seja mal educado, né? Agradeça, obrigado pela palavra de apoio, né? Eu não estou dizendo para rejeitar ou ignorar ou desprezar os elogios das pessoas. Também não estou dizendo para não elogiar ninguém, para não encorajar ninguém. Ao praticarmos o bem, às vezes, nós sentimos cansados, e sim, desfalecidos, irritados, né? E nessas horas, um elogio sincero, uma palavra de reconhecimento, de apreciação, né, levanta o nosso astral, né, levanta o nosso ânimo. Né? O problema é, elogio e honra não podem ser o objetivo de nossas obras. E se por acaso você está realizando uma obra boa, ou vinha realizando nos últimos anos, ninguém valoriza, ninguém reconhece, ninguém dá uma palavra de apoio ou elogio, não fique muito apreensivo, não fique muito irritado, nervoso. Porque o justo
vive não somente pelo pão. O justo não vive somente pelos elogios que as pessoas dão, mas pela palavra do Senhor, pelas promessas que vêm da palavra do Senhor. Esta é a verdadeira fonte de energia que nos eleva o ânimo, que nos impulsiona para frente a continuar praticando boas obras. Agora vamos voltar novamente ao texto, Mateus capítulo 6. O texto ensina como fazer a caridade. Em outras palavras, como fazer boas obras de modo geral. Tá? O versículo 3 diz o seguinte: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Então, olha para mim, gente. Jesus ensinou da seguinte forma, né? Olha, quando você fizer alguma boa ação, uma boa obra, faça da seguinte forma: a mão direita praticou boas obras de maneira tão silenciosa, de maneira tão secreta, de maneira tão calada, de maneira tão escondida, que a mão esquerda, que faz parte do mesmo corpo e está bem ao lado da mão direita, não percebeu o que a mão direita fez. Esse é o desafio que Jesus faz para nós. A mão direita serviu de maneira tão silenciosa, tão humilde, tão escondida, que a mão esquerda não percebeu. O que você fez de bem, o seu colega não percebeu, o seu vizinho não ficou sabendo. Praticar o bem silenciosamente. Irmão, uma das características de restaurantes populares é que o ambiente desses restaurantes é muito barulhento, né? Você foi num restaurante coreano, né? É muito barulhento. Já, tal, né? Um dia eu entrei num restaurante japonês por aqui perto aí. Mal entrei, mal dei o primeiro passo para dentro do restaurante. O sushi man que estava por trás do balcão, eram 2 ou 3, os garçons que estavam servindo os clientes junto à mesa, pararam o que estavam fazendo aí. Né? Me assustei. Alguns acham que isso é uma boa política, né, de business, né, para fazer com que o cliente se sinta assim, bem tratado e tal. Eu não acho. Quanto mais restaurante popular, mais barulhento ele é. Quando a gente faz um pedido, né, manda aí 2 feijoadas, aí a bife acaba não sei o quê, tal, pau, né? É muito barulhento. Agora, você vai num restaurante chique, requintado, o ambiente é silencioso, o serviço é silencioso, o garçom se aproxima de você de maneira tão suave, delicada, né? O que chama o quê? Aí, né? Ele atende, responde as perguntas, resolve suas dúvidas, vai lá e faz o pedido e tal. Agora, na cozinha, não. Na cozinha é um verdadeiro campo de batalha. Panelas voando para lá e para cá. Não sei o que, papapá. Mas, a partir do momento que você sai da cozinha, por aquele outro ambiente onde as mesas estão dispostas, muda completamente. É silêncio. O garçom te serve silenciosamente. E nós apreciamos o serviço feito dessa maneira. O que a sua mão direita ou a mão esquerda faça, que faça silenciosamente. Por que praticar boas obras e prestar ajuda em segredo? Versículo 4, a segunda parte. Por favor, dá uma olhadinha aí. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 6, segunda parte. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Em outras palavras, aquela boa obra que você está praticando, ninguém está sabendo, ninguém reconhece, mas Deus está vendo. Deus vê secretamente. Deus está lá, vendo. Esta é a grande razão, o grande motivo pelo qual você deve e vale a pena prestar serviço
pratica boas obras em segredo, porque alguém está vindo, e esse alguém é o nosso Deus. Hoje em dia, eu e minha esposa não fazemos mais isso, mas quando meus filhos eram adolescentes, principalmente na época de vestibular, né, a gente costumava observar nossos filhos pela porta entreaberta, né, dos quartos deles, para saber o que eles estavam fazendo, né. Quando a gente observava que os filhos estavam concentrados nos estudos, né, tal, né, puxa, aquilo dava uma grande satisfação, né, para o coração do pai e da mãe, né. E nessas horas, você que são pais também, o que vocês fazem? Abre a porta, pá, meu filho muito bom, você faz isso? Geralmente não faz. O pai simplesmente deixa aquela porta entreaberta ou fecha bem devagar, silenciosamente, para não atrapalhar os estudos do filho. E a mãe faz o quê? Imediatamente vai para a cozinha, prepara, descasca a fruta, prepara biscoitinho, lanche. Não é assim que faz, mamãe? Faz. Ela prepara a recompensa. É isso que Deus faz quando você pratica uma boa obra em segredo. Ele vê secretamente o que você faz em segredo. E ele fica tão contente. Esse é meu filho, essa é minha filha. Talvez o pai não diz uma palavra de apoio naquele momento. Talvez não dê um elogio. Mas ele leva com ele mesmo grande alegria no coração. Vai na cozinha e prepara a recompensa. Com certeza. Esta é a promessa de Deus, que Deus dará recompensa. Quando? Como? Eu não sei. Isso faz parte da soberania de Deus. Mas certamente, mais cedo ou mais tarde, Ele te dá recompensa. É a palavra de Deus fiel. É nosso Pai. Outra grande verdade, irmão, é que o que você fez de bom, em nome de Deus, acaba se tornando público, mais cedo ou mais tarde. E quem que revela o que você fez em segredo, que ninguém sabe? É o próprio Deus. Não é à toa que o texto refere-se a Deus como Pai, Pai, repetidamente. Porque Jesus sabe como é o coração de um pai. Quem que revela o que seu filho fez de bom? É você mesmo, pai. Você conta para sua esposa: olha, sabe o que ele fez hoje? Você conta para o seu irmão, o tio: olha, sabe o que meu filho fez hoje, ontem e tal? Você guarda, mas você não aguenta. Qualquer dia desse você acaba contando, né? Aquela coisa que seu filho fez que alegrou seu coração. Acaba dizendo. Esse é o coração do pai. É o comportamento típico de um pai que ama seus filhos. Nosso Deus nos ama. Irmão, o que é evangelho, em simples palavras? É pai falando sobre o que o filho fez. É o pai falando sobre o que seu filho Jesus fez de bom. Isso é evangelho. Lucas 8,17, por favor. Vamos ler todo mundo junto? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Tudo é revelado, inclusive suas boas obras realizadas em segredo. Quem que revela tudo isso? Deus. Irmãos, 2000 anos atrás, um judeu jovem, injustamente acusado, criminoso, foi crucificado, morreu, numa colônia pequena do Império Romano, numa cidade chamada Jerusalém. Morreu crucificado como criminoso. Pergunto para você, que tipo de repercussão isso podia ter causado naquela época, levando em consideração aquela imensidão da extensão do Império Romano? Acredito que naquela época muitos morreram da mesma forma, crucificados, muitos criminosos, por toda a extensão do Império Romano. Os cidadãos romanos que moravam na cidade de Roma, sabe que eles teriam mostrado ou demonstrado qualquer tipo de interesse
por um judeu jovem, criminoso, que morreu crucificado. Que repercussão! Mas passados 300 e 400 anos, o que aconteceu? O Império Romano aceitou o cristianismo como religião oficial. E anos passaram, quando chegaram mais ou menos na Idade Média, a Europa inteira ficou praticamente cristianizada. Aquele jovem judeu chamado Jesus, que morreu crucificado, às escondidas, uma obra tão pequena, um fato que aconteceu na escuridão, acabou se tornando o acontecimento da humanidade. Império Romano, até gentios, ficaram sabendo o que Jesus tinha feito séculos passados. Eu tive a oportunidade de visitar Turquia, a cidade de Capadócia, e visitei Catacumba. Muitos cristãos nasceram naquela cidade subterrânea, cresceram e morreram. 200, 300 anos. Se a gente for visitar na Europa, cidade de Roma, dizem que lá também tem catacumba, eu não cheguei a visitar pessoalmente, mas eram cidades subterrâneas. As pessoas daquela época não sabiam da existência dessas cidades, mas com o passar dos anos, o que aconteceu? Hoje em dia todo mundo sabe o que é catacumba. Uma cidade subterrânea, topograficamente falando. É como se fosse uma cidade construída no topo de uma montanha alta, onde nações e povos possam enxergar. Uma coisa que era escondida, como um tesouro enterrado debaixo do solo. Deus foi lá, escavou e trouxe esse tesouro à luz. Irmãos, é por isso que eu digo para você, você está fazendo uma pequena obra, ninguém sabe, ninguém reconhece, ninguém bate palmas para você, e assim você vem realizando esse trabalho há anos. Não fica desanimado, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está vendo secretamente o que você realiza em segredo. E um dia, mais cedo ou mais tarde, no tempo oportuno, Deus revela o que você vinha fazendo. Por que isso acontece? Porque tem vida. E o que tem vida se revela, se mostra, se torna visível. Jesus foi crucificado, foi sepultado. Puseram uma grande pedra na entrada do sepulcro. Mas nem a morte foi capaz de impedir que ele ressuscitasse. Por quê? Porque havia vida. Em tudo que você faz em nome de Deus, para a glória de Deus, tem vida. E se tem vida, um dia acaba se revelando. Igual piso de concreto. É duro, é sólido, mas é por entre as brechas que o que tem vida acaba mostrando a sua cabeça. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E o mesmo apóstolo Paulo diz para Timóteo, na segunda carta: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Irmãos, para finalizar, a coroa que nós temos que buscar é essa coroa, gente. A coroa que Deus vai colocar sobre nossas cabeças. A coroa que este mundo coloca, a multidão coloca na sua cabeça, pode ser de ouro hoje, mas amanhã pode ser coroa de espinhos. As duas mesmas mãos que batem palmas para você, como eu digo para você hoje, amanhã podem jogar pedras contra a sua pessoa. A igreja Yaná, a comunidade de fé, realizemos individualmente ou coletivamente boas obras. Não vamos parar. Mas façamos isso não para sermos vistos pelos homens, mas para a glória de Deus, que está em secreto,
vê em secreto o que a gente faz em segredo, e Ele nos recompensará. Curve a sua cabeça, irmão. Eu não estou dizendo aqui para a gente não divulgar nossos trabalhos, né? Estou falando sobre a atitude de cada um de nós ao realizarmos boas obras, e que nossa atitude sempre seja justa, isto é, correto relacionamento com Deus, que o que a gente faça, embora talvez o mundo, nem Deus, por enquanto, nos deem elogios e palavras de apoio, que nós não paremos de realizar boas obras, que nós continuemos, para que um dia nós possamos receber esta verdadeira coroa, que tem valor eterno, é a coroa da justiça que Deus pessoalmente colocará sobre nossas cabeças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.